dia a todos. Qual que é a ideia aqui? Eu vou passar um pouquinho qual que é a responsabilidade do despachante aduaneiro e quais são as funções hoje do despachante aduaneiro no comércio exterior. Existe um mito hoje que o despachante aduaneiro ele é simplesmente a pessoa que registra uma declaração de importação, insere as informações num processo, no sistema da Receita Federal e apresenta para que seja feita a liberação junto à fiscalização. Primeiro, a gente precisa entender duas coisas. Por que eu coloquei ali um centro cirúrgico e um conjunto de médicos? Existe uma diferença entre comissária de despacho, ou um agente de carga, que hoje faz despacho aduaneiro, e o despachante aduaneiro. Tá? O agente de carga, ou a comissária de despacho, seria o hospital, ou seja, ele te dá a estrutura para você fazer o despacho aduaneiro que é efetuado pelo próprio despachante aduaneiro. Ou seja, o despachante aduaneiro é a pessoa física nomeada pela Receita Federal, hoje concursada até. Comissária de despacho é a entidade jurídica que tem por finalidade prestar serviços na área aduaneira. Então, nós temos duas figuras dentro de um processo de importação e exportação e assessoria. O histórico. O despachante aduaneiro ele não é uma das profissões mais antigas. Tá? A primeira ideia que tem do despachante aduaneiro é 500 anos da era cristã, ou seja, quando começou-se as grandes mudanças no comércio internacional, ou seja, o comércio entre as nações. Após 300 anos, Dom João VI foi a primeira nomeação e a primeira regra criada sobre quem pode ser, quem seria despachante aduaneiro. Como se tornar? Primeiro, a gente precisa entender como se torna um despachante aduaneiro. Não é simplesmente, eu quero virar um despachante aduaneiro, eu vou ser um despachante aduaneiro. Existe um conjunto de regras. Primeira regra é o quê? Você precisa ser 2 anos ajudante de despachante aduaneiro. Ou seja, um despachante aduaneiro precisa assinar por você, para você representá-lo, e você tem que estar constante. Tá? Em todas as declarações de importações, você tem que constar como um ajudante de despachante aduaneiro. Você precisa ter, no mínimo, o ensino médio, o fundamental, você tem que estar formado já no antigo colegial, hoje no ensino o médio. E, além disso, você tem que ter 18 anos e ser brasileiro. Essas são uma das regras. Fora isso, você passou 2 anos como despachante. Em 2009, com a entrada do decreto 6549, que é o regulamento aduaneiro, foi criado o exame para a profissão do despachante aduaneiro. Então, depois de você ter exercido 2 anos, não ter sofrido nenhuma ação, veja bem, o despachante aduaneiro ele não pode ter nenhuma ação civil ou criminal julgada que possa afetar a idoneidade dele. Então, você tem que ter 100% de idoneidade. E ser aprovado no exame de qualificação técnica. O último exame de qualificação técnica foi em 2017, e não teve um despachante aduaneiro que passou para a OEA, e para os ajudantes que viraram despachante foram exatamente entre 16 e 17 pessoas. A prova foi qualificada com um maior nível de dificuldade até para auditor da Receita Federal. Para vocês terem uma ideia, tinha uma questão que você fazia o cálculo do imposto de importação com 3 casas decimais e não podia usar calculadora. Ok? Então, você tinha que calcular imposto de exportação, IPI, PIS e COFINS, ICMS, sem calculadora e com 3 casas decimais. Só que você tem que fazer essa prova em 4 horas. Certo, Fábio?
Então, a profissão está funilando. Por quê? No passado, a gente teve pessoas que não tinham, só tinham um colegial completo, foram nomeados ajudantes, depois viraram despachantes, mas não tinham a qualificação técnica o suficiente. No Brasil, nós podemos notar que não é uma profissão tão fácil assim de se chegar e de se exercer, principalmente por causa das legislações que hoje nós temos. E um outro detalhe é o quê? Hoje o despachante aduaneiro, ele também é responsável por qualquer documento que é colocado dentro do sistema da Receita Federal. A gente, essa semana, ainda teve uma discussão na empresa que foi, hoje eu não preciso mais de nada autenticado para colocar num processo administrativo da Receita Federal. Isso foi uma pergunta, porque saiu, foi noticiado em rádio e televisão. Leve engano seu. Do momento que você está colocando um documento no sistema da Receita Federal, você faz uma assinatura eletrônica com seu e-CPF. Você está autenticando aquele documento como um documento original. Se você pegar a legislação, o fiscal tem, por regra, ele pode, se ele achar dúvida naquele documento, em solicitar o documento original, em 24 horas você tem que apresentar. Então, o que aconteceu? Tirou-se a obrigatoriedade de ter uma cópia autenticada, que era autenticada por um tabelião, que, se tivesse algum problema, ele responderia por isso, passou-se para a pessoa que está colocando esses documentos lá. E quem é uma dessas pessoas? É o despachante aduaneiro, um contador. Então, algumas coisas que a gente vê que na profissão é complicado. E hoje, o que rege o despachante aduaneiro? A instrução normativa, o decreto 6759, a instrução normativa 1209/11, a instrução normativa 1273 e o ato CONA 16 de 2012. Então, nós temos uma legislação que rege as nossas obrigações, nossas funções, e rege também o quê? As nossas responsabilidades como despachante. Hoje, pela legislação, o despachante ele é nomeado para o importador quando ele é colocado no radar e através de uma procuração, sim, com firma reconhecida, normal, onde ele te dá os poderes para você intervir. Suas funções. Sendo um profissional que representa, tá, os importadores e exportadores sobre os órgãos intervenientes, veja bem, por que órgãos intervenientes? Até um tempo, como eu comecei a conversa, nós, despachantes aduaneiros, éramos vistos como a pessoa que representa perante a Receita Federal. Hoje, devido a algumas mudanças, hoje o despachante aduaneiro ele tem acesso ao sistema da Anvisa, pela sua senha, ele tem ao MAPA, ele tem ao Exército, ele tem a DPF, ele tem ao IBAMA. Olha quantos órgãos, só falei 5. Aí você pode pegar aí a ANP, Inmetro, e por aí vai. E qualquer problema que ocorra, de quem que é a responsabilidade? Como eu falei, aqui estão alguns dos órgãos. Só a título de informação para vocês, hoje existe uma instrução do Exército chamada 53 e 61, que ela fala que o despachante aduaneiro, para exercer a função de liberação de produtos controlados pelo Exército, ele precisa ser credenciado ao Exército, ou seja, ele precisa ter o certificado de registro.
E o que é esse certificado de registro? É o mesmo certificado de registro que a indústria tem para poder importar e exportar. É o mesmo certificado de registro que você hoje vai buscar para poder ter a posse da arma. É o mesmo certificado de registro que hoje você vai obter para poder andar com um carro blindado, apesar que do carro blindado caiu na virada do ano. Então, hoje, tem muito despachante aduaneiro que está buscando essa certificação. E para representar a exigência, as DFPCs as pontas de vistoria do Exército ainda não está exigindo, mas, de repente, correr a mudança, eles começarem a exigir, eles vão pedir o CR para você estar presente na conferência de uma carga. Suas responsabilidades no comércio exterior. Quais são as responsabilidades? O despachante aduaneiro, ele não é... eu peguei a informação do importador, eu retruquei para a Receita Federal ou retruquei para qualquer um dos órgãos anuentes. Não é simplesmente isso, não. O despachante aduaneiro, ele é coautor de qualquer ação, omissão, fraude que o importador fazer ou tentar fazer. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma importação, eu falo que dentro do container tem tecido, mas lá dentro não tem tecido, tem um automóvel. A fraude, eu sou coautor da fraude. Como a gente já viu, exportações saindo e depois a exportação ser brecada por ter indícios de tráfico de droga. O primeiro cara que é algemado pela Polícia Federal é o despachante aduaneiro, até aparecer o importador ou o exportador. Essa é a regra do jogo. O despachante aduaneiro ele é responsável pelo qualquer informação. Não importa se o importador ou o exportador passou errado, ele é responsável. Uma situação que é bem interessante é o exemplo. O ano passado nós tivemos mais de 30 despachantes aduaneiros cassados, ou seja, perderam o direito de trabalhar, simplesmente porque colocaram numa declaração de importação que ela era sem cobertura cambial, quando ela era com cobertura cambial, simplesmente para burlar o sistema de radar. Ou seja, o importador ele não tinha saldo suficiente para fazer as importações no radar, então você coloca para sem cobertura, ele não debita. Isso se chama o quê? Falsa declaração. O despachante foi cassado. Se você pegar no mercado, você vai ver, tem vários despachantes aduaneiros que sofreram processos de interposição fraudulenta, ou seja, uma importação vem em nome de uma pessoa, mas aquela carga, na realidade, não é dela, é de uma outra pessoa, simplesmente essa primeira pessoa jurídica está emprestando o nome para fazer uma importação. O despachante responde conjuntamente com o importador, podendo ser penalizado com a exclusão do registro de despachante aduaneiro. Conhecimentos necessários. Como eu falei, hoje o despachante aduaneiro ele não é mais aquela pessoa que leva documento e traz documento. O despachante aduaneiro ele tem que ter, no mínimo, uma noção de administração de empresa, noção de direito, conhecer a legislação aduaneira, básico, isso é básico. Ele tem matemática, nem se fala, que eu acabei de falar qualquer uma das questões das nossas provas. Então, você tem que ter um conhecimento de matemática forte, você tem que ter um conhecimento de mapeamento de processo, logística. Hoje, o despachante aduaneiro ele tem que ter isso em mente. Não é somente aquela pessoa que vá na Receita, vai e volta, apresenta documentos, abre uma caixa, confere com o fiscal. Isso acabou. Hoje, tem vários serviços que antes
como eu coloquei para vocês, que antes não eram efetuados pelo despachante. Sim, você contratava consultorias para fazer um drawback, consultorias para fazer um ex-tarifário. Hoje, muito disso está na mão do despachante aduaneiro, devido à evolução do processo, devido ao próprio custo hoje que existe dentro de uma comissária de despacho, que é o despacho aduaneiro hoje, ele não é mais rentável como era antes. O despacho aduaneiro, quando eu comecei, em 86, era 1,5% sobre o valor da mercadoria, a comissão, com mínimo de 2 salários mínimos e máximos de 10 salários mínimos. Hoje, se você consegue vender um despacho aduaneiro a R$ 750, mais o sindicato dos despachantes aduaneiros, ou seja, o recolhimento da guia de contribuição, você tem que se dar por feliz. Porque hoje a gente tem gente no mercado vendendo despacho aduaneiros a R$ 150, R$ 200. Os grandes agentes de carga é isso, realmente é isso que eles fazem. Okay? Mas, estou falando isso, São Paulo, se você for para a região norte, nordeste e sul do país, é outra visão do despachante aduaneiro, é outro custo. Ok? Pá, o que aconteceu aqui? Hoje, como eu estou falando, o despachante aduaneiro está num outro nível, ele é um consultor. Hoje, o despachante aduaneiro, se você pegar, ele está nas empresas, nas maiorias das empresas, ele tem que ter um in-company ou um in-house que ajuda lá no Departamento de Comércio Exterior, ou ele está mesmo terceirizando o Departamento de Comércio Exterior dessas empresas. Então, o despachante aduaneiro mudou o nível dele, o nível subiu. Então, desta maneira, ele é responsável por formular e conferir todos os documentos de comércio exterior. Então, você imagina o seguinte, uma fatura comercial que ele recebe do exterior para conferir, verificar se ela está de acordo com a legislação e autorizar o embarque da mercadoria. Ou, numa exportação, conferir uma nota fiscal, porque hoje é integrado. Se você errar, por exemplo, qual que é a regra para você fazer a conversão da moeda? Você vendeu em dólar, você tem que pegar a taxa PETAX, a média da taxa PETAX do dia anterior, o penúltimo dia anterior à emissão da nota fiscal. Se você errar isso em um fiscal, por exemplo, em Santos, ele for conferir e notar que está errado essa conversão da nota fiscal, ele pode te multar em 1% do valor da mercadoria. Uma classificação errada pode te multar. Você autorizar um embarque faltando um NCM num conhecimento de transporte. É responsabilidade do despachante, muitas vezes. O importador, ele transferiu essas responsabilidades para o despachante aduaneiro. Por quê? Por causa da nossa legislação. Aqui algumas coisas que eu coloquei também, que o despachante faz, que eu já falei, que é classificação fiscal, cotar muitas vezes o transporte, visando a redução de custos, colocar ou uma carga em Santos, por exemplo, um maquinário. Qual é a vantagem? É vantagem de desembaraçar em Santos? É vantagem de você desembaraçar num EAD? Qual é o custo? Poxa vida, eu não tenho uma negociação em Santos. Você não tendo uma negociação em Santos, hoje, você vai variar aí de uma armazenagem de 0,65 o primeiro período, o segundo período já é 1,30. Coloca aí em cima de uma mercadoria de $1 milhão ou R$1 milhão, quanto isso representa? E vai dobrando, e vai dobrando. Lembrando, em alguns armazéns, o período de armazenagem é 10 dias, ou 5 dias, depende. Tá? Então, o despachante aduaneiro é responsável.
Muitas vezes, o importador, o que ele faz? Ele passa para o despachante aduaneiro a responsabilidade de redestinar uma carga. O que é redestinar uma carga? Uma carga, antes de chegar no Porto de Santos, você tem que notificar o terminal portuário que essa carga vai para tal armazém no próprio Porto de Santos ou para tal terminal no Porto de Santos. Se você não fizer isso, cair, por exemplo, numa libra e ficar lá como sobra, a armazenagem vai ser aplicada à armazenagem cheia. Santos Brasil, se você não, mesmo que a carga fique na Santos Brasil, se você não notificar eles que essa carga vai ficar lá, você vai pagar a armazenagem cheia, ou seja, você não vai pagar a sua armazenagem negociada. Então, vocês imaginam a responsabilidade que isso vem a ser do despachante aduaneiro. Quais são os serviços que hoje o despachante aduaneiro presta, além dos que a gente já comentou? O ex-tarifário, que hoje, na questão de investimento, é uma das exigências, principalmente para quem está, empresas que estão investindo no Brasil, ele quer reduzir impostos, o ex-tarifário é uma. Os atos concessórios de drawback, que eu ainda falo muito, que o drawback, ele é considerado um grande dragão no comércio exterior. Por quê? Porque o drawback, há muito tempo atrás, o que teve de empresa que pagou multas absurdas, recolheu impostos absurdos por não cumprimento da legislação, apesar que uma das coisas que eu admiro que a Dilma fez foi, quando ela estava para se reeleger, ela abriu a não obrigatoriedade de você ter estoque segregado no drawback. Antes, você tinha que ter um estoque separado para as mercadorias que você importava no drawback. Então, isso exige o quê? Controle, tem vencimento. Admissão temporária. Admissão temporária hoje, você tem admissão temporária de máquinas para utilização econômica, admissão temporária para feiras e eventos. Se você extrapola o prazo, você tem uma multa de 10% do valor da mercadoria. E hoje também entrou nesse hall de serviços a questão do Cisco-Serve, que é um sistema, não sei se todos aqui estão familiarizados, mas o Cisco-Serve seria, fazendo uma analogia chula, seria a mesma coisa que o Siscomex, só que se refere a serviços, onde você tem classificação fiscal, você tem declarações, você tem prazo para fazer essas declarações. Até janeiro, você tinha até o último dia do terceiro mês subsequente, quando foi contratado o serviço, iniciou-se o serviço. De repente, em janeiro, na surdina da noite, mudou-se o quê? 30 dias. É o mês subsequente à prestação de serviço. Ou seja, então você imagina o cara que estava, eu tenho outubro, eu posso fazer em janeiro. Em janeiro ele chegou, não, ele tinha que fazer outubro, novembro e dezembro. Por quê? Em janeiro ele tinha que estar com todo mundo feito. Aí você imagina, uma empresa tem 300 operações, estamos falando aí em 900 operações. Fora que existe uma grande discussão aí entre frete, quem declara frete, quem não declara frete, qual tipo de frete que declara, qual tipo de mercadoria, qual tipo de serviço. E se você pegar a NBS tem desde cursos no exterior a corte de cabelo. Então, se você for analisar, você tem também ali uma grande lacuna. Desta maneira, o despachante aduaneiro hoje, a função é consultor realmente em comércio exterior. Eu acho que eu voltei. É o consultor em comércio exterior. E quais são os riscos que nós temos? Todos. Como eu já falei várias vezes, nós temos um grande volume de legislação. A nossa legislação aduaneira, ela é muito interpretativa. Então, cabe
do agente fiscalizador também interpretar a legislação. Vou citar um exemplo para vocês aqui. Hoje, uma tigela. Alguém come em tigela aqui? Para alguns fiscais, tigela é objeto de mesa e não objeto de cozinha. Objeto de mesa, pela ANESH, o que é? Prato, garfo, copo. Tigela não é. Ah, mas eu como açaí na tigela. Calma aí. Na sua casa, você põe a tigela, arroz, feijão para comer? Tem algumas pessoas que podem pôr. Mas, para o padrão brasileiro, tigela, você vai servir alguma coisa ali. E eu vi fiscal exigir antidumping em cima de tigela, porque ele alegava que não era objeto de mesa, que era objeto de mesa, não era objeto de cozinha, não era um utensílio doméstico. Então, tudo isso cabe a um agente fiscalizador. Então, o risco da nossa profissão hoje, com as funções que nós exercemos, é muito grande. Você tem as lacunas da legislação, como eu estou falando, a interpretação do fiscal, você tem a legislação que muda de uma hora para outra, você é pego, você dorme com uma legislação, quando você acorda, essa legislação é outra. Tá? E não é assim, vai mudar daqui 30 dias. Não, a partir de amanhã está valendo essa legislação. E aí você pega, para vocês terem uma ideia, nós temos artigos no regulamento aduaneiro que é de 66, de 1966, que ele se refere, e hoje ainda é praticado. Você tem lá, se você discutir com o fiscal, ele pode te aplicar uma multa de R$5.000, se você discutir. Você pode ser proibido de acessar. Então, quer dizer, é uma legislação que depende da interpretação. Uma outra coisa, quer ver? Um exemplo que eu gosto de falar, e é muito engraçado, tem um artigo no regulamento aduaneiro que fala que a mercadoria que pode ser considerada atento ao pudor ou falta de afeta os bons costumes, ela pode ir para perdimento. O que é isso? Quem julga isso? Um artigo de sex shop, ele é atento ao pudor? Ele faz aos bons costumes? Depende do fiscal, depende da visão da pessoa que está analisando. Então, esse é um nível de legislação que hoje o despachante aduaneiro lida, que hoje o despachante aduaneiro está ali na linha da faca. Ou seja, é muito risco que a gente tem, o despachante aduaneiro. E como evitar esses riscos? Quais são os custos? Como eu falei, o menor custo monetário que hoje a gente tem é de 1% com mínimo de R$500, que é o artigo 711 do regulamento aduaneiro, que é uma multa que ela fala o seguinte: qualquer coisa que você fizer errado, essa pode ser enquadrada nessa multa. Você errar o nome do exportador, você errar um serial number, uma classificação fiscal, essa multa está embutida. Você vai pagar essa multa, que é de 1% com mínimo de R$500. Em alguns casos, pode chegar a 100% do valor da mercadoria ou até mesmo ao perdimento da mercadoria e apreensão. Num caso, por exemplo, uma interposição fraudulenta ou, por exemplo, um subfaturamento ou um erro, se perde a mercadoria. Prevenção. Como prevenir esses riscos? Primeiro item, que é os riscos, é sempre estar capacitado, é sempre estar antenado nas legislações, nas mudanças, analisar os contratos de prestações de serviços. Por que analisar os contratos de prestações de serviços? Está ali, você tem que saber
a regra do jogo tem que estar bem clara de quem é a responsabilidade, o que você vai assumir, o que você não vai assumir. Saber quem são seus clientes. Como saber quem são seus clientes? Vê a idoneidade hoje. Hoje, o despachante aduaneiro, você consegue saber a idoneidade dele porque você tem um cadastro aduaneiro. E o cliente, você também precisa saber com quem você está lidando. E ter o seguro de responsabilidade civil, que hoje, eu acho que é uma das coisas que o despachante aduaneiro não pode deixar de ter. Em primeiro lugar, em vários bids são exigidos, e também pelo grande risco hoje da nossa profissão. O risco é enorme. Um ex errado, uma indicação de ex errado, as multas são absurdas. Então, essas são as minhas recomendações em ponto de aonde nós podemos minimizar esses riscos. E mesmo com todas essas precauções, a gente tem ainda uma coisa que está no mercado, que é o ser humano. Hoje, o que imputa todas as informações nos sistemas é um ser humano. O ser humano não tem uma máquina que vai pegar uma fatura comercial, vai ler, classificar, enquadrar ela, colocar as informações dentro do sistema. É uma pessoa que está fazendo. E as pessoas são suscetíveis a cometer enganos e erros. Quem nunca trocou um 8 por um B? Quem nunca errou na hora que está digitando a sua senha numa máquina, errou um dígito? É o risco. Esse é um dos principais. E se a gente conseguir focar nesses pontos que estão aqui, nós conseguimos minimizar muitos riscos. Mas tem alguns riscos que a gente do dia a dia, é o risco do jogo. Tá? Basicamente, era isso que eu queria mostrar um pouquinho para vocês do despachante, o que o despachante faz, quem é, quais são os nossos riscos, a profissão. É uma profissão, hoje, que muita gente acha que está fadada a acabar, mas eu não concordo. Eu concordo que é uma profissão que está em desenvolvimento, mudando a sua categoria, elevando o nível do despachante aduaneiro, apesar dos pesares, porque a gente tem aí canais verdes, 95% de canal verde, tudo, mas esses outros 5%? E os outros serviços que está na área aduaneira que o despachante aduaneiro pode prestar? Então, é uma evolução. Eu acredito que é uma profissão em evolução, como todas as profissões hoje nós temos. Tá? Obrigado.